Queridos, graças a Deus por nos encontrarmos mais uma vez neste local de louvor, de adoração ao nosso Deus, momento em que nós podemos também nos debruçar sobre a palavra dele, tentar compreender aquilo que ele deseja nos passar e assim também sermos transformados por ele. E hoje o nosso assunto é bastante complicado. Na verdade, talvez seja um dos assuntos mais difíceis que eu já falei aqui, o que significa que será um tema de difícil assimilação para nós, talvez dependendo da maneira como nós compreendemos a Bíblia e compreendemos o mundo. Hoje, a minha ideia é falar sobre educação de filhos. E eu falo que é um tema difícil porque existem tantas maneiras de educar filhos quanto existem cabeças pensantes. Parece que cada pessoa tem uma maneira de entender como que deve ser a educação do filho. E a gente percebe isso quando a gente caminha por aí com os filhos e as pessoas trazem as suas opiniões da maneira como as coisas devem acontecer. E quando nós falamos sobre educação de filhos, nós temos vários temas. O que eu gostaria de abordar hoje, na verdade, é apenas um destes temas, e é o tema da correção. Como que deve ser a correção do filho? E eu digo que é um tema complicado, talvez, de nós lidarmos, porque o mundo tem um pensamento bastante diferente do que a palavra de Deus traz. Nós temos vários pensamentos no mundo que caminham por uma vertente e a Bíblia parece que vai por um pensamento bastante diferente. Eu fiz uma busca rápida na internet para pesquisar um pouco sobre a educação de filhos, especialmente pensando sobre a correção, e eu encontrei alguns sites, alguns dos principais. E eu vou só trazer para vocês o pensamento que esses sites têm e que, na verdade, é mais ou menos a ideia corrente do nosso mundo. Por exemplo, a Unimed tem um site e neste site ela colocou a ideia sobre correção. E ela escreveu o seguinte: ao usar a punição física ou palavras agressivas para impedir o mau comportamento da criança, corre-se o risco de passar a impressão de que é correto resolver problemas fazendo uso da violência. Entre os problemas que a agressividade física ou verbal pode causar estão, e aí uma lista de danos possíveis: dano ao relacionamento entre o pai, a mãe e o filho, malefício à autoestima da criança, dano físico psicológico, perda da oportunidade de usar o mau comportamento da criança para falar sobre responsabilidade e autocontrole. A criança pode começar a mentir para tentar evitar o castigo físico e por aí vai. Essa é uma percepção do que é o castigo, e aqui é claro quando nós encontramos isso no mundo e sempre vem seguido com a ideia de abuso e de uma violência muito grandiosa. O site da Unimed então traz que nenhum tipo de castigo que utilize além de palavras, ou seja, que parta para o físico, é concebível. E não é somente a Unimed, nós temos outros sites. Eu trouxe aqui um que eu achei bastante interessante, que é o da Super Nanny. O pessoal conhece a Super Nanny, que ficou bem conhecida porque ela dá dicas de criação de filhos. E a Super Nanny, ela traz a ideia de que usar algum tipo de correção física é totalmente errado. Ela diz o seguinte: use apenas a força da voz, nada de bater nos filhos. Isso não educa, assusta. Aprender a falar com força para se impor aos seus filhos é melhor. Você pode colocá-los de castigo, sim, mas não pode machucar. Mandar para o quarto, tirar algo que ele gosta de fazer, tudo bem. Punir não é errado, mas agredir, sim. Veja, esse é o pensamento da Super Nanny, que é o corrente de toda a nossa cultura. Parece haver um consenso nesse sentido. Um outro site, o site da Escola Portal de Sorocaba, fala o seguinte: ensine seu pequeno a não bater, morder ou agir de modo agressivo. Não bata no seu filho e lide com os conflitos de uma maneira construtiva. Lembre-se, as crianças refletem o comportamento dos pais. Talvez, até aqui você esteja pensando, então, esse pastor aí gosta de bater em criança. Vou mandar prendê-lo. Não é isso.
Eu gostaria apenas de trazer para vocês o pensamento que existe no mundo e o pensamento que existe na palavra de Deus. Como eu falei, quando a gente vê a ideia de correção física no mundo, sempre vem carregado da ideia de um abuso físico muito grandioso, de alguém que vai apanhar demais, de vergonhas que não passam, de alguém que está sofrendo danos no seu corpo que são irreparáveis, o que acontece em grande medida. A gente não pode dizer que não. Talvez por isso existe uma reação tão grande da sociedade em não querer partir para esse lado. No entanto, parece que a palavra de Deus, ela vai numa ideia contrária do que nós temos aqui. E para falar um pouquinho sobre isso, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 13. E a gente vai ler o versículo 24. Provérbios 13, versículo 24. Diz o seguinte, a palavra de Deus: o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Vamos orar? Pai amado, nós somos confrontados neste momento com algo que a Tua palavra diz, que é muito diferente do que o mundo diz. E quando isso acontece, Pai, nós somos chamados a uma decisão. Se nós iremos ouvir a Tua voz ou a voz do mundo. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a ouvir aquilo que Tu queres, aquilo que Tu nos deixaste escrito e aquilo que vai trazer benefício para a nossa vida diante de Ti. É o que nós pedimos a Ti. Dê-nos essa graça, nós rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de começar então a expor esse pequeno versículo, eu queria só ressaltar alguma coisa importante. Talvez você esteja olhando para mim agora e pensando, eu vim para esse culto hoje e eu queria muito ouvir coisas importantes para mim e você vem falar de educação de filhos. Eu não sou pai, eu não conheço criança, como é que eu vou utilizar isso que eu estou ouvindo? Então eu queria só chamar a sua atenção para isso. Primeiro, se você é pai, eu tenho certeza que eu não preciso nem te convencer a ouvir. Você deve estar pensando, desembucha logo, fala o que eu tenho que ouvir, porque eu quero aplicar na minha casa, né? Porque é difícil. Então a gente quer aprender logo para conseguir aplicar o que a palavra de Deus diz. Mas talvez você seja aquele que não é pai. Talvez você seja aquele que ainda não é pai, mas gostaria de ser. No seu caso, comece a tomar notas, vai chegar a sua hora e você precisará também aplicar o que a palavra de Deus diz. E quanto antes você souber, melhor, porque quanto antes começar uma boa disciplina, mais cedo a criança aprende e menos trabalho certamente haverá. Aos que já têm filhos adultos, a resposta é, continue aprendendo, né? Para auxiliar, talvez como avós, para auxiliar os filhos a cuidar dos seus filhos. Aqueles que talvez não queiram ter filhos, eu tenho o desejo e a expectativa de que você ouça, para que você utilize quando você entender que filho é bênção. Quando você compreender que é muito bom ter filhos e que seria muito bom se você caminhasse por esse caminho. E também que geralmente quando a gente não quer ter filhos, isso é um bom sinal de orgulho e egocentrismo. Então assista. E se Deus quiser, o teu coração vai ser modificado em algum momento e você buscará ter filhos. Talvez você seja aquele que não pode ter filhos. O seu caso já é diferente. Então, ouça esse sermão, tome notas e tome esse tempo para pensar um pouco se não é uma boa ideia, talvez, você partir para uma ideia de adoção. Eu fico pensando quantas crianças talvez se beneficiariam com uma boa educação, com uma boa disciplina no caminho do Senhor, quantas crianças poderiam chegar ao conhecimento de Cristo se nós, que somos cristãos, adotássemos mais delas. Certamente seria uma boa ideia e uma boa oportunidade para você pensar um pouquinho sobre isso. Momento de expandir o reino de Deus, trazendo crianças para perto de você, para ensinar o caminho e ajudá-las a glorificar a Deus. Mas talvez você não tenha se encontrado nessa lista. Então, se você não coube nessa lista, é sempre bom aprender mais da palavra de Deus, para você ajudar aquelas pessoas que precisam.
É sempre necessário. E se nenhum desses argumentos te convenceu a ouvir o que eu tenho para falar para você hoje, lembre-se que a palavra de Deus é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. É aquilo que vai nos ensinar a ter uma vida que agrada a Deus. E você vai perceber que ela se aplica a você também, porque isso aqui não fala somente sobre nossos filhos. Vamos começar então a ler esse texto e tentar compreendê-lo. Eu já li para vocês aqui o provérbio, e o que eu queria que vocês, nesse sermão, compreendessem, ou talvez saíssem daqui como uma palavra principal, é uma palavra de ordem para esse sermão, é discipline. Se você não lembrar de mais nada, lembre-se disso, discipline. Deus quer que você discipline os seus filhos. E nós iremos tratar de algumas maneiras essa pequena palavra disciplina aqui. Eu queria começar com uma parte um pouco mais longa, explicando a razão pela qual nós temos de disciplinar. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos e o motivo principal é para levá-los à vida. O texto diz: o que retém a vara odeia o seu filho, mas quem o ama, este o disciplina desde cedo. Vocês já estão acostumados quando eu trago aqui provérbios que são antitéticos? É aquele provérbio em que a primeira linha ela é oposta à linha de baixo. Vocês já ouviram isso algumas vezes, mas significa que as partes elas se opõem e elas se complementam de alguma maneira. Então aqui vale trazer algumas informações importantes. A primeira delas é que a ideia daquele que retém a vara é a mesma daquele que odeia. O que retém a vara é aquele que odeia. Ao passo que aquele que não retém a vara, aquele que de fato disciplina, é aquele que ama. Outro ponto importante, vara é a mesma coisa de disciplina. Mesma coisa. E é claro, com uma conotação muito evidente de uma disciplina física. Essa é a ideia de vara aqui. Não quer dizer que seja a varinha que nós vemos hoje, mas é a vara. É aquilo que disciplina de maneira física. E reter a vara significa claramente não disciplinar. Se eu pudesse reformular isso aqui de maneira mais completa, seria assim: o que retém a vara e não disciplina o seu filho, odeia o seu filho. O que ama o seu filho, busca discipliná-lo diligentemente com a sua vara. E vocês viram que eu falei discipliná-lo diligentemente, porque na realidade, nessa palavrinha aqui no hebraico, a ideia mesmo é de algo que é feito com ênfase. É a pessoa que busca isso com bastante ênfase. Ela quer muito disciplinar o seu filho. Esse versículo trata acerca da disciplina e trazendo de maneira bastante estranha ao nosso mundo, que é aquela pessoa que ama a disciplina e a que não disciplina de fato odeia. E isso porque a ideia de amor e ódio aqui nos é dada por conta especificamente da consequência que a não disciplina ou a disciplina vão trazer. Vocês leem esse texto aqui, vocês percebem que existe uma palavra muito forte aqui, amor e ódio. Quando eu estava preparando as mensagens do ano, eu estava pensando no título, e um dos títulos que eu pensei era: você odeia ou você ama o seu filho? Mas eu fui dissuadido porque falaram que era muito radical. E realmente, são palavras radicais, amor e ódio, mas quem ama? Mas quem odeia o seu filho? Isso aqui é muito forte, mas de fato é forte, porque você disciplinar ou não disciplinar tem consequências grandiosas, grandes demais, fortes demais. E aqui a ideia, é claro, não é apenas de vida e morte físicas, mas está tudo que se encontra dentro desse grande espectro, entre a morte e a vida. Tudo aquilo que está aqui dentro está composto neste amor e neste ódio. Você ama ou você odeia o seu filho? As consequências do seu amor ou do seu ódio vão ser grandiosas na vida do seu filho e na vida também das pessoas ao redor do seu filho. E eu vou trazer dois motivos aqui. O primeiro deles, primeira consequência grande,
de uma criança que é ou não disciplinada é a seguinte: os filhos que não são disciplinados, eles se tornam inaptos para sobreviverem por si mesmos. Os filhos que não são disciplinados se tornam inaptos para sobreviverem por si mesmos. Alguns comentaristas, quando leem o capítulo 13 de Provérbios, eles leem como se fosse uma grande sessão e com algumas ideias principais. Para você compreender o que eu estou falando aqui, abre o capítulo 13 de Provérbios e volte para o versículo 1 e veja que interessante como que a ideia se desenvolve. No versículo 1, nos é dada uma imagem de um pai instruindo um filho. E a luta desse pai é para que esse filho se torne justo e sábio. Talvez no versículo 1 não seja tão claro, mas quando você continua lendo fica muito evidente. Versículo 1 fala: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Essa imagem continua nesse capítulo, em outros vários versículos, mas trazendo outras ideias. Por exemplo, depois vai trazer a ideia do justo e do sábio, e do ímpio e do tolo. Você vai perceber que existe sempre essa jogada, mostrando como que o justo e o sábio se comportam e o que eles recebem, e como que o ímpio e o tolo se comportam e o que eles recebem. O justo e o sábio, eles são abençoados grandemente, mantendo a vida que eles têm. O ímpio e o tolo, eles sofrem grandemente, chegando à morte. Vai lá, versículo 6, por exemplo. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Ó, o versículo 9. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Veja o versículo 21. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. No versículo 1, a instrução é: ouça a instrução do seu pai. E no restante do capítulo, existem aquelas instruções demonstrando o que acontece se você ouve e se torna alguém sábio e correto, e o que acontece se você não ouve e se torna alguém ímpio e tolo. Aquele que é sábio e correto vai sempre ser abençoado e manter a sua vida. Aquele que é ímpio e tolo sofre grandemente, chegando à sua morte. E de novo, a luta do pai é fazer com que o filho não se torne um tolo e ímpio, mas se torne alguém sábio e justo. E então ele tem que lançar mão de tudo aquilo que ele tem, para fazer com que o seu filho seja educado e não sofra, mas seja abençoado. É por isso que do versículo 21 até o versículo 25, nos são trazidos outros provérbios, demonstrando essa ideia. Provérbios é difícil ter essas conexões, mas veja que interessante, no versículo 21, nos é mostrado de novo os justos e os pecadores, a desgraça com os pecadores e a recompensa boa com os justos. No versículo 22, fala do homem bom que deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, o justo é aquele que deixa uma herança para sustentar a vida dos filhos. Algumas pessoas olham para esse versículo entendendo que a melhor herança possível é a correção, porque é o ensinamento de como essa pessoa deve viver. No versículo 23, diz o seguinte: as terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. Aqui parece que tem um descompasso. Mas não é sempre que o justo é abençoado e o injusto não é. E aqui parece que muda. De fato, Provérbios traz a realidade. Há momentos em que, ainda que a pessoa seja justa, por causa do nosso mundo caído, ela ainda assim irá sofrer. Há ocasiões que, mesmo que o justo faça sua parte nesse mundo caído, há injustiça. E é por isso, talvez, que ele acabe sofrendo também as dificuldades. E é por isso que, sabendo que é necessário que o filho seja justo e não ímpio, e que mesmo se ele for justo, ainda há um risco dele sofrer alguma coisa nesse mundo, que o pai tem de fazer de tudo para que seu filho seja suprido. E então o versículo 24 fala: se o pai ama o filho, ele vai ensinar e ele vai corrigir para que ele se torne santo, puro e cada vez mais correto. Se o pai não fizer isso, significa que ele odeia, porque o filho vai sofrer várias consequências.
No versículo 25 fala: o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Essa é a última observação do capítulo 13. E é bastante interessante, porque de fato é assim. Quando a gente olha para os nossos dias, é assim também. Se o filho se torna justo e correto e age de maneira boa, existe uma bênção oriunda desse comportamento. E ele começa a ter uma vida boa, de fato, porque ele está procedendo bem. Mas aqueles que não são ensinados e não são corrigidos, eles se tornam inaptos para sobreviverem por si mesmos. E eu vejo que é assim. Quando nós olhamos para a sociedade e olhamos para alguns jovens e adultos que claramente não tiveram uma boa educação, não foram corrigidos na infância, não foram ensinados no caminho, o que nós percebemos são pessoas que são fracas, com dificuldade de lidar com sofrimentos e que não conseguem chegar a algum lugar na sua vida. Muito claramente. Um autor escreveu o seguinte, é bastante interessante, W.T. Thompson, ele escreveu o seguinte: durante alguns anos, depois do início do século, e por muito tempo antes, parece que o conselho que se dava aos pais era: diga não tanto quanto possível, sempre fale não. A disciplina era rígida e os castigos severos. Mais recentemente, houve forte reação a este ponto de vista, e o conselho então era agora: não diga não para não bloquear a criatividade da criança e impedir o desenvolvimento da sua personalidade. Agora veja o que ele entende dos tempos dele. Depois de uma geração desse tratamento permissivo, descobriu-se que deixar uma criança viver com os seus impulsos como os seus impulsos ditavam, podia resultar em todas as formas de dano para ela própria. Ela sofria danos com isso. Se não dissermos a um menino, tanto não como sim, pode ele escapar do dano moral? Como é que ele pode saber o que é correto e o que é errado, se não for ensinado? Se sempre deixamos fazer o que quer nos primeiros dias de sua vida, veja isso, presta atenção nisso, ele formará hábitos e atitudes que farão com que seja-lhe impossível ajustar-se às outras pessoas. Ele se tornará tão egoísta, tão obstinado, tão dominador, tão arrogante, tão sem educação, que ninguém gostará dele. Em seu ressentimento de ser incapaz de se dar bem com os outros, ele pode quebrar as leis que a sociedade criou para a proteção da coletividade e acabar em um cárcere. Veja só, a leitura desse homem é: se alguém não for ensinado e não for corrigido no caminho correto, essa pessoa vai crescer para ser um desajustado na sociedade. E de novo, nós vemos isso acontecendo de várias maneiras. Nós temos vários adultos e jovens sendo desrespeitosos, egoístas e inaptos. Vários adultos cujo ego cresceu tanto, mas tanto, que nada mais segura ou impede. Tudo que existe gira ao redor dessa pessoa. Se acostumaram tanto a receber tudo que não aprenderam a lutar por elas mesmas. Nós vemos isso acontecendo dia após dia. Se acostumaram tanto a não se esforçarem que consideram todo o esforço difícil demais. Esse é o resultado daquelas crianças que não são educadas e especialmente não são disciplinadas. Por isso que a palavra de Deus nos traz tantas vezes uma exortação: eduque e discipline os seus filhos. A palavra de Deus, inclusive, fala sobre a vara, e a vara não é só para os filhos. É interessante, porque em Provérbios, a vara é aplicada aos filhos, mas a um outro tipo de pessoa também, que são os tolos. Essas duas pessoas, os filhos para serem educados e não se tornarem tolos, e depois aos tolos. Mas os tolos, quando sofrem as suas varadas, não são mais dos seus pais. As varadas que a criança que se tornou uma tola recebe não são mais as varadas de amor de um pai e de uma mãe, mas são as varadas que a sociedade e a vida dão. É por isso que essas pessoas que
são tolas, precisam então sofrer os açoites. No capítulo 22, versículo 15 de Provérbios, está escrito o seguinte: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Para que seu filho não seja tolo quando ele crescer. E quando eu falo tolo, aqui não é aquela pessoa boba, já ouviram falar sobre isso? O tolo é aquela pessoa que conscientemente rejeita e nega a Deus. E por rejeitar a Deus, todo o resto da vida também é uma bagunça. Para que a criança não seja tola, não rejeite a Deus, é necessário que ela seja disciplinada. Um filho que não é disciplinado tem grande chance de se tornar um tolo, aquele que ignora a Deus e aquele que se acha suficiente. A pessoa que é inapta para viver no nosso mundo. Em segundo lugar, uma grande consequência que tem, e talvez seja a principal, apesar dessa ser muito ruim já, a pior é: filhos não disciplinados não enxergam a necessidade da salvação. Provérbios 23, nos versículos 13 e 14, 2 provérbios, diz o seguinte: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Veja que interessante. Ele está ligando aqui a ideia de você corrigir o filho com as varadas e isso fazer com que essa criança alcance o conhecimento da salvação e seja salva, não seja lançada no inferno. A vara é aquilo que vai livrar a alma dela do inferno. E aqui é o sentido de morte destes versículos, o inferno. Ou seja, quando a criança é corrigida e ensinada, ela tem, nos caminhos do Senhor, é claro, ela tem uma chance muito maior de ser colocada dentro da família de Cristo, de ser alguém que vai conhecer a Cristo, receber a essa salvação, mas é por meio desse tipo de correção. Pense na lógica. A lógica é a seguinte: Jesus, quando prega o Sermão do Monte, ele começa falando duas coisas que são estranhas para nós. Ele diz: bem-aventurados os que são pobres de espírito e bem-aventurados os que choram. Por que motivo? Porque somente quem sabe que é pobre de espírito, que não é nada por si mesmo e que precisa de Deus, é alguém que vai alcançar a salvação, porque entende que precisa da salvação. Somente quem é de fato aquele que chora por causa do seu pecado é aquela pessoa que vai encontrar a salvação em Cristo, porque ela está chorando sabendo que ela precisa de algo e então Cristo vem e enxuga a lágrima dizendo: você está salvo. Mas somente aquela pessoa que entende isso. Para alguém entender isso, ela precisa, durante a vida dela, ser humilhada. É estranho pensar sobre isso, mas para que nós nos cheguemos a Deus e sejamos salvos, é necessário que antes o nosso coração seja massacrado, seja humilhado, que nosso ego seja destruído, que nós compreendamos que nós por nós mesmos não somos nada e que nós precisamos de Deus. Só assim você precisa ser humilhado por Deus antes. E a correção, meus irmãos, é a primeira pedra usada por Deus para quebrar o egocentrismo e o orgulho que são inatos do ser humano. É a correção dos pais que vai ser o primeiro passo para aquela criança começar a entender que ela não é o centro do mundo. E se essa primeira pedra falhar, esse ego vai ser fortalecido de tal maneira que vai ser extremamente resistente ao Evangelho. Extremamente resistente, porque vai entender que é suficiente por si mesmo. Pastor, mas não é possível mudar? Será que Deus não pode salvar essa criança, esse adulto? É claro que pode, Deus faz tudo, né? Deus pode salvar e salva, com certeza, mas vai doer muito mais. Vai doer para compreender que ela não é o centro do mundo. Há duas histórias bíblicas muito interessantes que caminham nesse sentido e explicam muito bem. E duas histórias de dois homens que deveriam ser exemplo nesse sentido, mas que na verdade falharam demais. E as duas histórias estão ligadas por um certo motivo. A primeira delas é de Eli e dos seus filhos. Ali estava Eli,
sacerdote, e os seus filhos, Hofni e Finéias. E a palavra diz que Hofni e Finéias, eles serviam no templo, mas eles eram homens maus. Ao invés de eles fazerem a vontade de Deus, eles utilizavam o serviço no templo para o seu próprio benefício. Então eles pegavam aquilo que era para ser oferecido para Deus e pegavam para eles. E então a palavra diz que Deus profere uma maldição, algo que iria acontecer com a família de Eli e com os seus filhos, justamente porque Eli não foi um pai que repreendeu. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, está escrito o seguinte: eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si e ele não os repreendeu. Eli sabia o que estava acontecendo, mas ele não os repreendeu de maneira adequada. Na verdade, ele tentou. Ele fez de maneira branda. Um pouquinho antes, nos mostrado como que ele fez isso. Ele já era muito velho e quando ele encontrou os filhos, ele falou o seguinte: meus filhos, não façam isso. Isso não é bom. Isso vai trazer uma grande consequência. Se fizerem isso, vai ser contra Deus. E eu não posso segurar o que Deus vai fazer. E essa foi toda a correção que Eli deu. Ou seja, foi extremamente brando. Ele não fez nada além de conversar de maneira branda com os seus filhos. Ele poderia muito bem tirá-los do ofício, poderia muito bem fazer várias coisas para que o templo do Senhor não fosse profanado, mas ele não fez. Ele colocou os filhos e o sentimento pelos filhos acima de Deus e não corrigiu os seus filhos. Isso, de maneira rápida naquele momento, resultou na morte de Eli como punição, na morte de Hofni e Finéias como punição, na morte da mulher de Finéias como punição. Todos morreram no mesmo dia. E não somente isso, Deus também prometeu que lá na frente ele iria destruir essa descendência de Eli e a descendência de Eli não iria mais servir no templo do Senhor. Quantas coisas, porque ele não foi capaz de corrigir os seus filhos. A segunda é a história de Davi. Davi e os seus filhos. Ele teve vários. E a gente sabe de alguns que foram terríveis. Um deles é o Absalão, que tentou roubar o trono e matar Davi. Terrível. A outra história é de Adonias. E de Adonias eu acho interessante, porque lá em 1 Reis, no capítulo 1, Davi já era velho, mas no versículo 5 e 6, diz que Adonias era um rapaz que nunca foi confrontado pelo pai. Olha só o que está escrito, 1 de Reis, capítulo 1, versículo 5 e 6. Então Adonias, o pai já era velho, filho de Hadite, se exaltou e disse: eu serei rei. Ele do nada decidiu: eu vou ser rei. Providenciou carros de guerras, cavaleiros, 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você faz isso ou aquilo? Adonias tinha uma boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Veja, esse menino que nunca foi contrariado, em determinado momento da sua vida, quando o pai já estava chegando à sua morte, era o rei Davi, ele decide: eu é que vou reinar. E eu decidi, é assim que vai acontecer. Porque ele acostumou tanto na vida dele a ter tudo o que ele queria, que nesse momento, novamente, ele faz isso. E, meus irmãos, é claro que há grandes consequências nisso que ele faz. Ao invés de se tornar, de fato, o rei, Davi toma conhecimento e, forçado pela promessa que ele havia feito anteriormente de que Salomão seria o rei, porque Deus havia definido isso, então ele torna Salomão rei, e Salomão então começa o seu reinado já trazendo uma limpeza para os traidores do reino. Nessa limpeza, o seu irmão morre, outras pessoas que haviam se ligado ao seu irmão também morrem, a este menino que não havia sido corrigido, e é muito interessante, porque aqui é onde a história se liga com a outra. 1 de Reis, capítulo 2, versículo 27, um sacerdote que havia se aliado a este Adonias, filho de Davi,
tentando também se encontrar no reinado dele, foi expulso do seu ofício. E é escrito o seguinte, Salomão dizendo para Abiatar, o sacerdote, vai para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor, Deus, diante de Davi, meu pai. E porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. Veja, meus irmãos, esses dois casos que estão ligados por essa razão, são bastante significativos, porque mostram homens que eram de Deus, mas que falharam miseravelmente na tarefa de pais com os seus filhos, porque não os corrigiram quando era necessário. E veja quantas desgraças ocorreram por conta desses filhos que não foram corrigidos. E a pergunta então que a gente tem que fazer é a seguinte: um pai que permite que o filho se torne um tolo, incapaz de viver em sociedade, incapaz de ser independente, incapaz de se humilhar diante de Deus, de receber a salvação por esse motivo, é um pai que ama? É um pai que ama? Ou é um pai que odeia? Pelo resultado, Provérbios diz que é um pai que nesse momento odiou. E aqui, para você a pergunta é, você ama o seu filho? Se você respondeu sim, eu espero que a resposta para a seguinte pergunta seja sim também. Você o corrige? Porque se você não o corrige, o resultado será trágico. Provérbios 19, versículo 18 fala, corrija o seu filho enquanto há esperança. Enquanto há esperança. Eu queria contar para vocês uma história, aconteceu esse ano, em março, e foi terrível. É uma notícia de uma mulher, e essa mulher chamada Crystal Candelário, diz que ela, por algum motivo, um dia, ela tinha uma filha de 16 meses, e ela decidiu, por um motivo qualquer, que ela iria sair de viagem. E ela simplesmente saiu e deixou a filha no berço, em casa. Ela ficou 10 dias fora. 10 dias. E enquanto ela ficava fora, ela, em todo o tempo, colocava para longe o pensamento da filha. E em todo o tempo continuava se divertindo nas suas férias, esquecendo que ela tinha uma filha. 10 dias depois ela retorna. Ela retorna para sua casa, vai até o berço e encontra a sua filha sem se mover. E é claro que a criança já havia morrido por inanição, com fome e com sede. Nesse momento, ela liga para a polícia, desesperada, e ela conta tudo o que aconteceu. Mas apesar do desespero dela, ela ainda assim não era capaz de voltar atrás do que tinha acontecido. Quando ela liga para a polícia, ela diz que ela tinha esperança. Ela mesma fala o seguinte, foi aí que o mundo caiu, quando ela chegou em casa. Não porque talvez eu estivesse pensando em ir para a cadeia. Isso era o de menos, porque um adulto deve aceitar seus erros. Mas eu estava desesperada. Eu pensei que ela poderia ser salva. As coisas não precisavam acontecer daquela maneira, porque a minha filha estava bem. Eu sempre tomei conta dela. Veja, essa criança morreu pela falta de cuidado da sua mãe. Então você pergunta, pastor, por que você está contando essa história tão trágica, falando de correção? Porque veja, os pais foram colocados sobre os filhos para cuidar dos filhos. E isso não significa só o cuidado físico. Não significa dar apenas comida e água e vestimenta, porque muitos pais acham que é isso. Ser pai é muito mais do que isso. Significa você ter o cuidado espiritual do seu filho. Nós valorizamos tanto o cuidado físico que uma notícia assim nos choca. Mas nós nos esquecemos que sempre que nós nos descuidamos da espiritualidade dos nossos filhos,
do cuidado do nosso filho, da correção do nosso filho, nós estamos como essa mulher abandonando essa criança ao seu próprio cuidado. E o resultado não vai ser diferente. Talvez ao invés de morte física, será morte espiritual. Queridos, é seríssimo o que nós temos de fazer com os filhos, o cuidado que nós temos de ter com eles e a correção que nós precisamos exercer sobre eles. Por isso que, em primeiro lugar, e é claro, como sempre, o mais longo, é necessário que você discipline o seu filho, porque você disciplina se você o ama. Se você não o ama, você não disciplina. Em segundo lugar, eu queria destruir alguns pensamentos que vêm em nossa cabeça que nos fazem não querer disciplinar algumas vezes. E em segundo lugar, então, eu queria deixar muito claro para nós que quem não disciplina, na realidade, é alguém tolo, egoísta ou ingênuo. Nosso versículo diz: o que retém a vara odeia o seu filho, quem o ama, este o disciplina desde cedo. Como eu falei no começo, há vozes que dizem que você não deve disciplinar de maneira nenhuma, mas a palavra de Deus não caminha por aí. A disciplina precisa acontecer. E eu queria trazer para nós, então, 4 verdades aparentemente paradoxais sobre disciplina, mas que todos os pais deveriam saber e aplicar em sua vida. A primeira dessas verdades é: o coração nasce morto. Estranho isso. E eu falo isso porque sempre que alguém não disciplina um filho na visão do mundo, é porque existe o pensamento e a ideia de que a criança, ela nasce boa ou nasce neutra. Biblicamente isso não se sustenta. Provérbios 22, versículo 15: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara vai afastar dela. Tolice, lembre-se, é aquele desejo de não estar com Deus. Esse pecado, essa tolice está no coração da criança desde o início. Nós cremos nisso porque a palavra de Deus fala isso claramente. Isso é a depravação total. Todos os seres humanos que nascem depois de Adão, que caiu, nascem em pecado. Por isso que a palavra diz, Davi escrevendo: nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Efésios diz que nós andávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, porque todos nascemos mortos. O coração nasce morto. E se o coração nasce morto, ou seja, longe de Deus, ele precisa ser educado no caminho do Senhor. Ele precisa de salvação. Ele precisa que Deus dê vida para este coração. E Deus utiliza os pais para isso. E Deus utiliza a correção para isso, como fala Provérbios 22. É a vara que retira a tolice que está ligada ao coração da criança. Desde que é concebida, a criança já tem o pecado. E se você não acredita nisso, basta você conviver com uma criança durante 3, 4, 6, 8 meses, 1 ano, 2 anos. Talvez no comecinho não pareça. Eu tenho um filho agora que está com 1 mês e pouquinho. Ele não parece ser muito pecador. Ele não parece entender o que é pecado. E não entende mesmo. Mas uma coisa ele sabe, que ele quer comer e ele chora. E quando não recebe, ele fica nervoso. E quando a criança cresce, é muito interessante, porque aí ela começa a compreender as coisas e agir por vontade própria, negando fazer aquilo que deve ser feito. Meu filho, o outro, tem 3 anos. A adolescência da infância. E eu estou sentindo na pele o que é isso. É um desejo interno de desobedecer. Porque o que importa é a minha vontade e não a dos meus pais ou a de Deus. É por isso que é necessário correção desde o início, para que a criança aprenda que é necessário seguir a vontade de Deus. Quem não crê nisso, como eu falei, é alguém que age como tolo. Por que tolo? Porque é aquela pessoa que não acredita no que a palavra de Deus diz. Se você não crê na palavra de Deus, você age como um tolo, aquela pessoa que nega o que Deus traz para nós. Segundo lugar,
A segunda verdade que eu queria trazer para nós é: amar é altruísmo, é focar no outro. Às vezes, uma das questões que vem à mente no coração dos pais para não corrigir é assim: eu amo demais para fazer isso. Eu amo muito, mas eu amo tanto que eu não consigo corrigir porque dói mais em mim e eu não consigo fazer isso. Dói mais em mim do que nele. Provérbios 27, versículo 5 fala: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Não adianta você falar que ama e não fazer aquilo que é necessário para que essa criança tenha vida e busque a Deus. Amar, meus irmãos, não é evitar a dor a todo custo. Amar é levar o outro para mais perto de Deus, mesmo que seja por meio da dor. A nossa má compreensão é achar que nós amamos e por isso nós não conseguimos. Eu me sinto mal em corrigir, mas a grande verdade é que quando nós falamos isso, nós estamos amando muito, mas não a criança, nós mesmos. Nós nos amamos tanto que nós não podemos sofrer por corrigir o nosso filho. Queridos, nós precisamos corrigir por amor. E o amor não é voltado para você, mas para a criança. Se isso é o que estava na sua cabeça, eu não corrijo porque eu não consigo, engula esse não consigo e comece a corrigir por amor à criança. E pare de amar você tanto e ame mais o teu filho e a Deus. Há outras pessoas que não corrigem porque estão com preguiça ou dificuldade. É difícil corrigir. Porque você corrige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E por aí vai, perder de vistas. E você tem que corrigir, você tem que ensinar, você tem que mostrar. Nem sempre é necessário você, é claro, utilizar a vara, o castigo físico. Nem sempre. Mas tem que ensinar, sempre, sempre, sempre. E isso cansa. Cansa tanto que é possível que pessoas desistam. E desistam, ao desistirem, elas estão mostrando que elas se amam mais do que amam o próprio filho. Quem age dessa maneira não é apenas tolo, é alguém egoísta. Tolo e egoísta. Terceira verdade aqui que é importante entendermos: o sofrimento transforma. Existe uma compreensão muito errada sobre o sofrimento, como se fosse ruim nós sofrermos. Mas a verdade é que o sofrimento é uma coisa boa. Quando ele é guiado por Deus da maneira correta, é uma coisa boa. Lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 30, fala: os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Que palavras! É o sofrimento que traz purificação. O sofrimento é parte do tratamento de Deus para a nossa alma. É por meio do sofrimento que nos achegamos a Ele, e é por meio da dor que o nosso coração se humilha. Quer ver? Olha para a sua vida e pensa no seguinte: você já sofreu? Já. Agora olha para o sofrimento que você passou, tudo que você passou que foi difícil, que foi sofrido, e tira da sua vida. Imagine a sua vida sem esses sofrimentos todos. E me diga o seguinte: quem seria você? Me diga o seguinte: você estaria aqui hoje buscando a Deus? Sofrimento é uma coisa que Deus usa para graça sobre nossas vidas. Sofrimento é aquilo que Deus usa para nos levar até Ele, entendendo que nós precisamos dEle. Se você entende que você não deve corrigir, porque isso de alguma maneira é ruim, porque o sofrimento é ruim, então você está sendo ingênuo. Você não está considerando a realidade bíblica. A verdade bíblica é que o sofrimento é útil e é bom, desde que esteja nas mãos de Deus. Em quarto lugar, a quarta verdade que é importante nós entendermos é que correção não é punição. Você corrige, você não simplesmente pune. E aqui talvez esteja uma coisa que ajude a nossa sociedade a compreender melhor isso. Porque a sociedade, quando olha para a correção física, vai sempre entender que é algo para machucar a criança e que é um abuso de alguma maneira. Mas na realidade, veja Provérbios, capítulo 19, versículo 18, fala: corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto
de matá-lo. A correção jamais é para machucar o filho de maneira física tão somente. A correção é para que exista algum tipo de dor e essa dor mostre para a criança que ela precisa seguir a vontade de Deus. O objetivo da correção não é trazer justiça, porque a criança fez alguma coisa que te envergonhou, porque a criança levantou a voz quando não poderia e isso te magoou, porque a criança fez uma coisa errada no meio da igreja, levantou a voz, todo mundo olhou, e então você na sua ira vai punir e fazer isso ficar reto, justo. Não é isso que é correção. Correção é ensinar. Ou seja, não é apenas punir, mas é a dor para que ela aprenda. Por isso, algumas considerações para que nós cheguemos aí ao nosso final em breve. Primeiro, sempre que você for corrigir, instrua a criança biblicamente. A correção precisa ser seguida de instrução. Se for só a correção, aí sim o mundo vai estar certo e você está ensinando a violência. É correção e instrução. Correção e instrução. Segundo lugar, sempre corrija com amor e não com ira. Me lembrei aqui daquele velho desenho dos anos 2000, Havaiana de Pau. Eu sei que alguns já viram esse desenho, mas era a premissa de que a mãe, aonde estivesse, tinha uma havaiana de pau que jogava na criança, quando houvesse desobediência. Não é isso o que a palavra de Deus quer, não é ira, é amor. A disciplina da vara não deve ser vista como uma forma de nós expressarmos alguma coisa em nós, uma ira que nós estamos sentindo, mas é uma maneira de nós agradarmos a Deus, ensinando o nosso filho. Ensinando o nosso filho. Se não for assim, se for com a ira, se for na hora da raiva, então isso vai sim, novamente, tornar a visão do mundo correta, dizendo que é abuso e dizendo que a violência é gratuita, porque será. A punição não deve ser aplicada ao filho, a correção deve, e correção de amor e não de ira. É assim que deve acontecer. Terceiro lugar, seja consistente. Quanto mais nós somos consistentes na correção do filho, ou seja, isso aqui é A, isso aqui é B. A, obedeça aqui. Desobediência é punição. Quanto mais claro for, e quanto mais você for consistente com o que você faz, mais eficaz vai ser a sua correção. E mais rapidamente a criança vai aprender. E essa criança, então, aprendendo, ela não vai sofrer muito, porque ela aprendendo, ela vai caminhar nos caminhos do Senhor. Mas tem que ser consistente. Não adianta um dia você castiga por uma coisa, outro dia não. E no outro dia por outra coisa, no outro dia sim. Veja, assim você só confunde a criança e você não ensina nada. É necessário ser consistente. Aquilo que foi definido é aquilo que deve ser seguido. E por último, seja resiliente. Porque como eu falei, você tem que permanecer e fazer o tempo todo e continuar até que a criança aprenda. Essa deve ser a nossa caminhada na disciplina dos filhos. E aqui, eu queria só de maneira final trazer para nós um último pensamento, que é da parte do filho. Veja, a parte do filho é a seguinte: filho, crianças, adolescentes, aceitem a disciplina dos pais de vocês. E vejam isso como uma coisa boa. Eu sei que não parece bom no começo, mas é bom porque você aprende. E é bom porque se você aprender agora, você não vai precisar sofrer lá na frente para aprender depois. Sejam crianças que aceitam de maneira boa a disciplina do pai. Versículo 1 do capítulo 13 fala: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. O zombador não dá ouvidos à repreensão. Se você é um filho crente, que ama a Deus e ama Jesus, você não é o zombador. Você é aquele que ouve, porque você ouve a Deus. E aqui, novamente, eu queria mostrar para vocês que isso não é só sobre pais e filhos terrenos. Nós lemos no início um texto, Hebreus, no capítulo 12.
versículos 4 até o versículo 12. Esse texto é um texto que nos mostra claramente, inclusive pega uma parte de Provérbios para falar sobre isso. Diz o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. A exortação é: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. Isso é de Provérbios. Isso vem da parte de Deus, a correção vem da parte de Deus. Versículo 7 fala: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se vocês estão sem essa correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O nosso paralelo de educação é Deus. Ele é o nosso exemplo de pai, aquele que corrige com amor, e Ele é o nosso Pai que também nos corrige. E então nós, na posição de filhos, o que Deus espera é: aceite com o coração aberto, sabendo que este sofrimento vai ser para o teu bem, para o teu crescimento, para a tua santificação e para a salvação da tua alma. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez nós queremos nos elevar a Ti em oração, gratos ao Senhor, porque o Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom e nos ama tanto, a ponto de nos corrigir, de nos mostrar o caminho correto, por meio de tudo que acontece em nossa vida, que muitas vezes são sofrimentos. O Senhor é tão bom que nos deixa este testemunho que é a Tua palavra, para nos mostrar o caminho correto a ser seguido também, para que não vivamos de acordo apenas com os nossos próprios desejos, inclinações, nossos olhos, nossos pensamentos, mas para que vivamos de acordo com a Tua vontade, o Senhor nosso Criador, que sabe aquilo que é melhor. E por isso queremos agradecer a Ti, porque o Senhor nos ensina como deve ser também o ensino e a correção de nossos filhos. E nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude, porque isso é difícil para nós. Nós precisamos, Pai, da Tua sabedoria, nós precisamos das Tuas informações, nós precisamos do Teu auxílio, nós precisamos da temperança, nós precisamos compreender tudo de acordo com a Tua vontade. E pedimos, Pai, que o Senhor assim faça, para que dessa maneira nossos filhos, amados por nós, se tornem crentes no Senhor. Cresçam para ser homens e mulheres que seguem a Ti. E dessa maneira o Teu nome também seja cada vez mais glorificado. Essa é a nossa oração a Ti, certos da Tua graça que sempre atua em nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Amém.